Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Logos. E nós estamos vendo a exposição do Evangelho de João. Nós vimos o capítulo 1, 2 e 3 e enfim chegamos ao capítulo 4. Então no capítulo 1, João vai mostrar pra gente quando a luz vem ao mundo e o impacto dessa luz no mundo que está em trevas. Alguns vão rejeitar essa luz, outros vão receber essa luz. E agora nos capítulos 3 e 4, nós temos o exemplo de pessoas que rejeitaram e que aceitaram e que receberam essa luz. Nicodemos ainda vai voltar a aparecer no Evangelho mais à frente e ele vai dar até sinais de quem, enfim, decidiu por seguir a Jesus. Mas no capítulo 3 nós vemos que Nicodemos não segue a Cristo, não abandona tudo e começa a seguir a Cristo. Então nós vemos um discipulado fracassado em Nicodemos, vemos um discipulado também fracassado em alguns discípulos de João que não optam por seguir a Jesus. E agora no capítulo de número 4, nós vamos ver, João vai nos dar a mulher samaritana. E nesse personagem, nós vamos ver um discipulado cristão que deu certo. Um discipulado cristão com um modelo positivo. E daqueles que ouvem a luz e veem a luz e percebem que devem seguir a luz e permanecer nessa luz. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse capítulo 4 é o encontro da mulher samaritana com Jesus. O encontro da luz com as trevas. Lembramos que João, ele traz Jesus como a luz do mundo. E essa luz vai ter encontros com as trevas. E então a gente vê que Jesus primeiro passa por um casamento no capítulo 2, pelas águas de purificação. Depois ele passa pelo ensino dos mestres, pelo templo, depois pelo ensino dos mestres, representado pela figura de Nicodemos. E agora no capítulo 4, Jesus chega a uma figura da água novamente. João novamente vai trazer essa figura da água. E no capítulo 4 e no capítulo 7, a gente vai ver Jesus como uma figura dos rios de água viva que fluem. Jesus está trazendo essas águas vivas, essas águas de purificação. E João vai retratar isso aqui. Então, o encontro da mulher samaritana com Jesus se dá do versículo 1 até o versículo 8, primeiramente. E aqui a gente vê, nesse primeiro impacto da mulher samaritana com Jesus, em que ela reconhece Jesus como um judeu. E ela diz então para Jesus: como pode você que é judeu pedir água a mim que sou samaritana? O primeiro encontro é numa visão terrena de Jesus. Ela vê Jesus apenas como um judeu. E aí então Jesus pede a essa mulher água. E ela fala que como pode ele, judeu, pedir água a ela que é samaritana. E então Jesus fala para ela: olha, se você soubesse quem te pede, você me pediria. E eu te daria água viva. E aí então vem um questionamento dessa mulher no versículo de número 11. E eu quero ler com vocês. Onde ela diz o seguinte, a partir do 10 nós vamos ler. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Observe essa expressão, água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim teus filhos e o teu gado? Versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque a água que Jesus tem a oferecer é água viva. Mas o que eu quero que a gente entenda é esta conversa, esse diálogo que está acontecendo. Porque há uma expressão marcante nesse diálogo, que é a expressão água viva. A Bíblia mais uma vez vai nos mostrar a importância, e João mais uma vez vai frisar a importância de um relacionamento transformador com Jesus. A importância de uma transformação pela compreensão da mente, que deve ser sempre acompanhada de uma experiência profunda com Jesus, uma experiência pessoal. Se conheceras,
envolve a compreensão da mente. E a água viva envolve a experiência pessoal com Jesus. Para o judeu, o termo água viva significa água de purificação. Para o judeu, a água usada para água de purificação, como aquela água que Jesus usou na transformação do vinho no casamento, não podia ser uma água tirada nem de poços e nem de cisternas, não podia ser de uma fonte parada. A água de purificação tinham que ser águas correntes, águas que correm. Então a água de purificação tinha que vir ou de um rio, ou de um riacho, ou também do lençol freático. Então quando essa mulher está virando e falando, Senhor, o Senhor não tem com o que tirar água. O poço é fundo. Se o poço já é fundo e o poço não atingiu o lençol freático, imagina quanto que o senhor teria que procurar de água para chegar ao lençol freático. Então ela está olhando a incapacidade de se alcançar essas águas de purificação, essas águas correntes que haveriam no lençol freático. Então, quando ela vira, por acaso o senhor é maior do que nosso pai Jacó? Por acaso o senhor é maior do que aquele que conseguiu atingir as águas paradas? Ele não conseguiu chegar ao lençol freático? E a verdade é que a resposta de Jesus para essa mulher é: sim, eu sou maior do que seu pai Jacó. Nisso eu quero dar a primeira pausa para uma aplicação para as nossas vidas. Quantas coisas nós olhamos e pensamos, Jesus não é maior que isso. Jesus não pode resolver isso, então eu vou dar o meu jeito. Jesus não pode resolver tal situação. Eu primeiro preciso abandonar o meu pecado para depois seguir a Jesus. Eu quero dizer para você, nesse momento em que você ouve esse vídeo, em que você assiste, eu quero dizer a você que Jesus é maior do que o seu pecado. Jesus é maior do que a sua tradição. Jesus é maior do que toda e qualquer aflição que você possa estar passando. Sim, Jesus é maior. E ele não apenas é maior, entendam que ele é superior até mesmo em satisfação. Porque no versículo 13 e 14 fala: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que Jesus está falando para essa mulher é que cristianismo não é uma questão política. Não é uma briga entre judeus e samaritanos. Cristianismo não é uma posição escolar de se é aqui que tem que adorar ou se é lá que tem que adorar. Cristianismo é uma questão de experiência pessoal com Deus. Deus não pode ser provado à existência. A questão do cristianismo não é ficar provando se Deus existe ou não. A questão do cristianismo é se Deus vive em mim ou não. O cristão é quem encontrou em Cristo a fonte de água viva. O cristão é aquele que encontrou em Cristo as águas de purificação. É quem encontrou o dinamismo de Deus. Deus não é um Deus estático, não é um Deus parado, inerte. Deus é um Deus dinâmico, de experiência e relacionamento, com qualidade diferente, com valores diferentes, com estilo de vida diferente. Isso é o cristianismo. Uma mudança que vem de dentro para fora. Uma mudança que acontece porque há um rio de água viva que estão fluindo de mim. Mas eu não sou a fonte desse rio. A fonte desse rio é o próprio Deus. É o Espírito dele que habita em mim e dele emana essas águas de purificação. O cristão é alguém que olha diferente para os filhos, é alguém que olha diferente para a família, é alguém que olha diferente para os valores morais. O cristão é alguém que olha para a esposa e para a família de uma maneira diferente do mundo, porque o mundo está em trevas. Essa mulher samaritana olhava para o marido como a fonte de satisfação dela. É por isso que ela já tinha tido tantos maridos, e eram maridos mesmo, ela foi casada várias vezes. Mas ela não encontrava satisfação. E o que Jesus está dizendo para essa mulher: olha, a água que eu vou te dar, nela você vai encontrar satisfação. Porque eu sou maior do que Jacó, eu sou maior do que qualquer marido que você possa ter tido. Eu sou superior a todas essas coisas. Cristianismo é alguém que sofreu essa transformação de dentro, que encontrou a satisfação em Cristo. Agora, Jesus eleva o nível de entendimento dessa mulher quando faz isso. Quando manda ela chamar o marido dela. Entenda que o que Jesus está fazendo é o que ele faz em todos os encontros.
de maneiras diferentes. O primeiro encontro com Jesus sempre vai haver confronto ao pecado das nossas vidas. Jesus confrontou Nicodemos no pecado da soberba do conhecimento. Jesus confronta a mulher samaritana no caso de alguém que procura satisfação em homens, em marido, em um companheiro de vida. Jesus sempre vai confrontar o nosso pecado. Por quê? Porque ele é o cordeiro que tira o pecado. E para tirar o pecado tem que haver convicção, tem que haver confissão de pecado. Observe que com Nicodemos Jesus fez o mesmo, com essa mulher samaritana Jesus faz o mesmo, e com muitos outros Jesus faz o mesmo. Porque a palavra de Deus vai confrontar os nossos pecados. E a palavra é o próprio Cristo, é o verbo encarnado. E aí então vem a pergunta tão conhecida desse capítulo, né, que é a pergunta a respeito da adoração, e vai do versículo 19 até o versículo 30, essa conversa a respeito de onde se deve adorar, como a adoração deve ser. Mas observe que essa conversa começa quando o nível de conhecimento dessa mulher acerca de Cristo se eleva um pouco. Antes ele é um judeu, ele é um inimigo, agora ele é um profeta. Tu és profeta, é a afirmação dessa mulher. Antes, um judeu rival, um inimigo, e agora um profeta. Mas o que a gente deve observar é que os samaritanos não criam nos profetas judaicos. Os samaritanos não criam em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel. Eles não criam nesses profetas. Mas os samaritanos esperavam um profeta. O profeta prometido em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, onde Moisés fala que virá um semelhante a ele, mas maior que ele também. Esse é o profeta. Então quando essa mulher fala, vejo que tu és profeta, falta um artigo definido aí, aonde nós podemos colocar que, traduzindo de uma maneira mais específica, seria, vejo que tu és o profeta prometido, aquele que nós aguardamos, aquele que vai trazer a redenção e a regeneração. Só que essa mulher ainda assim, ela tropeça no vocábulo. Porque olha o que ela diz no versículo 20, ela fala, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus verdadeiros adoradores. Essa mulher espera que Jesus resolva uma questão terrena. Um problema se é judeu que está certo ou se é samaritano que está certo. Assim como os judeus esperam um Messias que vai resolver problemas terrenos. Um Messias militar. Um Messias com poder bélico, um Messias guerreiro, conquistador e revolucionário. Mas não é essa a promessa que Jesus tem. Jesus vai mais uma vez elevar o vislumbre dessa mulher. Ele vai mais uma vez elevar o nível de entendimento e compreensão dessa mulher. Mulher, você tem que entender que a questão não é externa, não é o lugar que se deve adorar. A questão, mulher, não é se é nesse monte ou se é em Jerusalém. A questão é quem deve adorar. A questão é a transformação que acontece de dentro para fora. A questão, mulher, é que as águas de purificação, elas renovam e transformam o homem do seu interior. Então, é em espírito e em verdade. E nós, no português, acabamos achando que são duas expressões que se juntam. Em espírito e em verdade. Mas não seria em espírito e em verdade, mas seria em espírito verdadeiro, em compreensão e experiência juntas. Os judeus tinham compreensão, eles tinham o conhecimento técnico e intelectual de Deus, mas eles não tinham experiência com Deus, eles não tinham vida, era um ensino morto. E Jesus está dizendo, é necessário, mulher, que seja uma adoração verdadeira, em espírito verdadeiro. Então, observe comigo agora o versículo 25 e 26, porque fala, a mulher disse,
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Lembra que no capítulo 2, João fala que Jesus conhecia o coração do homem. E agora no capítulo 4, Jesus continua conhecendo o coração. E Jesus conhecendo o coração dessa mulher, ele vê essa mulher pronta para essa revelação. Eu sou o que falo contigo. Só que o interessante é que Jesus também falou para Nicodemos que ele era o Cristo. Jesus falou com ele que o Filho do Homem tinha que padecer para que Nicodemos nascesse de novo. E para essa mulher, Jesus fala: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Aqui Jesus conhece o coração dessa mulher, mas ele se revela a ela ainda assim. E a atitude dela é que vai nos mostrar um discipulado que deu certo. Porque no versículo 29, olha o que essa mulher diz. A partir do 28 eu vou ler. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Observe que mais uma vez a gente vê a expressão do Evangelho de João. Venham ver. Venham ver é a expressão que João usa muito marcante no seu evangelho para mostrar que não se sintam satisfeitos apenas com o que eu digo a respeito de Cristo. Venham ver, experimentem vocês também da fonte de águas vivas. Experimentem também vocês desse manancial de água corrente que justifica, que purifica, que limpa e que renova e transforma todo homem. Venham ver. Observe que João novamente coloca isso, porque João novamente está nos lembrando de uma coisa. É necessário uma experiência pessoal com Jesus. Esses samaritanos não se sentiram satisfeitos com o que aquela mulher dizia. Eles foram ver. Eles foram ter a experiência com Jesus. E olha o que diz no versículo 39 e 40. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Não é mais por causa da mulher. Não é mais por causa do testemunho da mulher. É por causa da palavra de Jesus. A sua fé não pode estar embasada naquilo que o outro disse. A sua fé não pode estar embasada naquilo que o outro viveu. A sua fé precisa estar embasada na palavra de Cristo, na sua vida, na experiência pessoal com a palavra de Deus, na transformação e na regeneração que a palavra causou na sua vida. Não se sinta satisfeito com o testemunho dos outros apenas. Vai e vê. Vai e prova da fonte de água viva. Vai e bebe desse manancial que corre do trono de Deus. E então os samaritanos terminam dando a seguinte declaração: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Enquanto os judeus rejeitaram a Jesus, os samaritanos insistiam para que Jesus ficasse. Amados, a palavra de Deus diz que Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entrará e ceará com ele, e ele com Jesus. Jesus vem e se revela como a luz, e nós abrimos a porta dos nossos corações para ele, e ele permanece conosco, e o nosso desejo é que ele continue permanecendo. Um discipulado verdadeiro é um discipulado em que Jesus permanece com o discípulo e o discípulo permanece com Jesus. Que você possa encontrar esse manancial de águas vivas, assim como essa mulher samaritana. Que você valorize o Cristo das Escrituras, não pelo que os outros disseram, mas porque você também experimentou e foi transformado por essa palavra de vida. Porque Jesus é a luz para o mundo que está em trevas.